Em primeiro lugar, quero cumprimentar todos os presentes, que são a justificação para nós falarmos, e quero agradecer ao Sr. Presidente da Associação dos Amigos da Grande Idade, que achou que eu, se calhar, tinha, porque era da Grande Idade, tinha algumas condições para poder dizer alguma coisa, e realmente ouvimos, foi um excelente trabalho do Vice-Presidente. Quero cumprimentar também a Sra. Moderadora, a Sra. Professora, e pedir-lhe para, de facto, me moderar, porque, exatamente pela idade, sou muito imoderado, para moderar quando eu estive a falar de um quarto de hora, manda-me calar. Cumprimentar os membros da mesa, já ouvi 2 excelentes trabalhos, já sei que vou ouvir também do professor Palha, meu grande amigo, e com quem tenho participado algumas vezes em cerimónias muito grandes, em reuniões deste tipo, e portanto tenho a certeza que vamos ouvir um... Eu vou começar por, muito rapidamente, contar uma história que tem a ver com muitas das coisas que foram agora ditas. Tudo que foi dito hoje de manhã é importantíssimo, é como se nós o tivéssemos aqui presente. Mas, uma vez eu estava em Évora, ia lá fazer qualquer coisa, cheguei numa sexta-feira à noite, e a sexta-feira à noite chegou uma caminhonete, daquelas que leva 50 pessoas, um autocarro, um autobus, como dizer, e começa a desembarcar idosos no hotel. Estavam no hotel, mas eles cansados e tal, lá foi tudo dormir. Bom, no dia seguinte, devem ter saído muito cedo, naturalmente, que eu quando já não os vi, mas vi-os chegar à hora do almoço cansadíssimos, calados, tristonhos. A seguir ao almoço saem à noite outra vez, a mesma coisa, ao sábado à noite. Bom, e no domingo, à hora do almoço, e depois numa grande parte da tarde, aquele grupo de 50 ou 60 idosos mudou completamente. Porque as senhoras que os acompanhavam, as senhoras monitoras, as responsáveis, aquilo devia ser destas coisas de idosos, não quero estar a fazer juízos de valor nenhum, são os factos em si. Disseram, hoje o almoço é livre e a tarde é livre. E então os idosos organizaram-se, fizeram a alegria ao almoço, já se ouvia barulho, todos a falar, eu fiquei ali a ver o que era. Era uma sessão de karaoke, estiveram a cantar até às tantas, até ao fim da tarde e à noite. E não? Bom, quando os deixaram, eles próprios tratar da sua alegria e das suas disposições. Isto é muito importante, foi dito aqui há um bocadinho, é isso que é indispensável. Bem, porquê? Nós vamos falar de funcionalidade dos idosos. Eu uso, como sabem, a expressão de séniores. Os séniores, quem são os séniores do nosso país? Os séniores do nosso país são homens e mulheres, ou mulheres e homens, para ser mais correto, mulheres e homens que têm mais de 65 anos de idade. Isto é uma convenção, é uma forma de idadismo. Todo o indivíduo que tem mais de 65 anos leva o rótulo de sénior. Não tem mal nenhum, porque até aos 14 é adolescente e até aos 7 é criança e depois é adulto. Não tem mal nenhum, em princípio não tem mal nenhum. Agora, o que não podemos é imaginar que estes séniores são poucos e que são todos iguais. Não são poucos. Somos, neste momento, como já foi dito e eu repito, 2 milhões e ainda mais alguns, não é? Um bocadinho mais que 2 milhões. Não sei se continuaremos a aumentar em percentagem, mas vamos aumentar em valor absoluto. Mas podemos não aumentar em percentagem, como foi aqui dito, não nascem crianças. Se não nascem, ninguém chega a velho, ninguém chega a sénior, não é? Portanto, vai acabar por diminuir. Mas somos 2 milhões. Esse número é interessante, mas um outro número que eu tenho aqui, que me parece ainda mais engraçado, é que quando nós, ao nascimento, isto é variável de país para país, mas anda à roda destes números, mais um, menos um. Ao nascimento, a esperança de vida é atualmente, em média, 78,2, vamos dizer que na mulher é até um bocadinho mais elevado, 78,2 ao nascimento. Mas, quem neste momento tiver 80 anos, eu tenho 84, que fiz em março, e 85, que fiz em junho, porque eu depois tenho de acrescentar os 9 meses que vivi, embora não fosse público. Portanto, tenho 84 anos de apresentação pública, as pessoas passaram a conhecer-me só nessa altura, mas eu já tinha vivido 9 meses antes. Uma vida interessante, em meio aquático, onde se vivia muito bem, feliz, não tinha problemas nenhuns, vivia aqueles 9 meses, e depois então é que tive de ir cá fora e é que começaram as dificuldades. Até isso ficou ainda. Bom, e os indivíduos que agora têm 80 anos, a sua esperança de vida é 88,7. Percebem? Quer dizer, ou tem esperança adolescente, os que vão nascer agora, que é a média dos que chegaram a velhos e dos que vão morrer novos. Agora, aqueles que já chegaram aos 80 anos, e isto é uma garantia, eu já cheguei aos 84 ou 85 se quiserem, é uma garantia, eu já cheguei, os novos não sei se chegarão.
Eles que tenham cuidado. Agora, eu já cá estou, portanto estou sólido aqui e tenho condições para poder viver até aos 88,7. E os que têm agora 65 anos, os tais séniores, esses têm uma esperança de vida atual, não é ao nascimento, atual, insisto, de 83,7. Portanto, em média, aqueles que têm hoje 65 anos vão de facto chegar aos 80 anos. E alguns chegarão aos 90 e outros aos 100. Porque há uns que vão morrer aos 65, aos 66, aos 67. Estamos a falar de valores médios. Indivíduos com mais de 85 anos, em 2060, segundo as projeções que muitos epidemiologistas em Portugal e especialistas dessa matéria fazem, portanto, em 2060, com mais de 85 anos, teremos 720 mil cidadãos, que é um número significativo, e muitos deles, como digo, chegarão a centenários. Neste momento já temos mais de 2 mil centenários, provavelmente, e vamos ter cada vez mais. Bom, estamos bem, só que não somos, de facto, todos iguais. E não podemos falar dos séniores como se os séniores fossem uma estrutura, uma unidade. Vamos fazer uma investigação em séniores. Os séniores são todos diferentes. Cada um vai viver a sua senioridade segundo a sua própria biografia. E foi por causa da biografia que alguns já morreram antes dos 65. Tenham dúvidas. Não é? Aqueles que fumaram 20 cigarros por dia compraram o seu cancro do pulmão aos 50 anos e morreram. Pronto. Os que chegaram aos 65 já foi muito bom. Mas desses que chegam aos 65 e que os ultrapassam, há pessoas muito diferentes. Todas diferentes. Eu diria que são todas diferentes, não há duas iguais. Isto tem que ver com a biografia de cada um, com a forma como cada um viveu a vida, se calhar até já dentro do útero da mãe, com o património genético que herdaram que cada um herdou do pai e da mãe. Aí é uma lotaria, Ramon, não temos nada para fazer. Ou recebemos genes de boa qualidade ou não. Se tivermos genes de má qualidade, podemos ter uma doença gravíssima aos 30 anos ou aos 40, podemos morrer imediatamente, podemos ter muita coisa. Portanto, há uma parte que depende desse património genético. É uma lotaria genética, não podemos influenciar, podemos fazer algumas prevenções. Os homens que não bebam em excesso, porque os espermatozoides ficam alterados. Mas pronto, é verdade. Quem bebe em excesso, e muitas vezes bebem em excesso, e depois são capazes de ter relações sexuais a seguir. O espermatozoide é profundamente alterado. E durante a gravidez, a mulher que bebe, mesmo que não seja uma quantidade muito grande, altera a estrutura cerebral do seu filho ou da sua filha. Portanto, há coisas que parecem que são genéticas, mas não são. São epigenéticas, embora atuem através do genoma. Modificando o genoma, fazendo uma pequena mutação, e depois o corpo vai sofrer as consequências dessa alteração. Portanto, eu costumo dizer, para facilidade e para não perder o tempo todo, que estes séniores, eu arrumo-os em 3 grandes tipos. O primeiro tipo é o dos séniores saudáveis, independentes e ativos. E ativos, tenho muita honra em estar incluído nesse primeiro tipo. Não sei dos 2 milhões quantos seremos. Eu gostaria que fôssemos os 2 milhões, mas não é fácil. Portanto, se calhar temos para aí 1 milhão de séniores, indivíduos com mais de 65 anos e menos de 120, que é a duração máxima da vida humana. Entre 65 e 120 teremos aí 1 milhão de pessoas, saudáveis, independentes e ativos. E depois temos aquela faixa terrível, que é aquela que produz todas estas preocupações a toda a gente, aos epidemiologistas, aos técnicos de saúde, aos assistentes sociais, a tudo, às misericórdias, que é daqueles que acham que têm doenças, alguns têm, outros apenas acham que as têm, mas enfim, que são doentes, assumem o estatuto de doentes, que assumem a reforma como um estatuto de reforma de vida, não reforma de uma profissão, mas reformar-se de viver, e portanto não vivem, estão sentados à espera que chegue o dia da morte e que, por isso mesmo, são inativos e dependentes. Querem a ajuda de toda a gente. Aqui há bocadinho foi criticado o assistencialismo e tal. É evidente que era algum exagero. É evidente que algumas destas pessoas vão precisar de ajuda. Outros não precisariam tanto se houvesse intervenções, como aquelas foram aqui, por exemplo, apontadas algumas de manhã. Portanto, é agora aqui que geriatria, os geriatras, os gerontologistas, aqueles que intervêm, assistentes sociais, todos voluntários, têm muito trabalho para fazer. E o que é que têm de fazer? Fazer com que esta faixa do meio, que se calhar andará também muito perto dos tais 2 milhões, do tal milhão, mude para a primeira fase, mude para o primeiro tipo. Deixe de ser doente e passe a ser saudável, deixe de ser inativo e passe a ter atividade, de todos os tipos, não é só correr e atividade física, e que
não se considera dependente, embora possa precisar de uma ajuda, assim, para descer estas escadas, que são perigosíssimas. Eu, com 85 anos, agradeço que me dê alguma segurança, mas não fico por esse facto dependente. Se for preciso, até deixo sozinho, mas escuso por esse risco. Bem, portanto, saudáveis, independentes e ativos é o que nós queremos que todos sejam. Uns não são, então vamos ver se conseguimos que eles passem, que eles mudem de tipo. E o terceiro tipo, bom, esse vão lá de chegar todos. É quando a gente adoecer, com uma doença sem cura, e morrer. Pronto, esse é o terceiro tipo. Todos nós passaremos por ele o mais tarde possível, mas passaremos. Chegará um dia em que temos ou um cancro generalizado, ou uma insuficiência cardíaca grave, incurável, todos nós morremos sempre de uma doença incurável. Enquanto a doença for curável, eu não morro. Eu só morro de uma doença incurável. Ou que se tornou incurável, porque eu não cheguei a tempo ao serviço de urgência, ou porque quando lá cheguei não estava lá ninguém. Bom, essas mortes ainda seriam evitáveis. Agora, há a morte inevitável. O nosso programa biológico é um programa de vida e um programa de morte. Geneticamente, como disse há bocadinho, nós estamos preparados para poder durar 120 anos, duramos menos, porque estragamos essa informação genética progressivamente. E, portanto, ficaremos pelo caminho. Mas morre-se em qualquer idade. Morre-se durante a vida intrauterina. Aborto natural de fetos mortos. Morre-se a seguir ao nascimento. Morre-se na infância, na adolescência, na vida adulta, mas em qualquer idade. E também se morre os séniores. Pois, também chega a vez deles morrer. Bom, mas se já chegaram a sénior, já têm um saldo positivo formidável. Então agora, em relação à funcionalidade, que era o tema que nós havíamos de tratar, em relação à funcionalidade, o que é que se espera das intervenções? Todas falamos aqui muito, vamos dizer assim, intervenções sociais em geral, incluindo na intervenção social a própria estrutura familiar. Em relação aos do primeiro tipo, muito obrigado à sociedade, mas não precisa de nada. Não queremos intervenção nenhuma. Somos saudáveis, independentes e ativos, temos direito a fazer tudo, a viver a nossa vida normal, a trabalhar, a produzir, a enriquecer depois de velho, tudo que quiserem, depois de sério, tudo o que quiserem. Não têm nada, não devem nada à sociedade, nem esperam, nem querem nada disso. Pelo contrário, são ativos promotores da própria vida social. E nós vemos aí a dirigir grandes empresas. As 2 ou 3 maiores empresas de Portugal são dirigidas por indivíduos com mais de 65 anos que exercem todos eles um poder absoluto. O Amorim não pede conselhos a ninguém. O nosso amigo Alexandre Soares Santos não pede conselhos a ninguém. E o Belmiro agora passou para o filho, mas ele está por trás a mandar. E todos eles já têm mais de 75 anos. Portanto, é isto que se espera dos séniores. Eu estou a dar aulas, não quero agora estar a falar de mim, mas estou a 85 anos, estou a dar aulas normais, de doutoramento, a organizar teses, a orientar trabalhos, não tenho nenhuma limitação. Se me perguntam se está pior ou melhor do que quando tinha 75 anos. Umas coisas piorou, outras melhorou. Então, o que é que nós podemos dizer desta perda, que era o tema, não é, que se queria tratar aqui, que era a funcionalidade. Bom, há más notícias e há boas notícias. Eu vou começar pelas más, é que, indiscutivelmente, a funcionalidade a que eu me quero referir é cerebral, é funcionalidade cerebral, porque nós somos cérebros, essencialmente, nós vivemos no nosso cérebro, vivemos com o cérebro, pelo cérebro, e morremos no cérebro. Eu só morro quando o tronco cerebral deixar de funcionar. Enquanto ele estiver a funcionar, mesmo com o coração parado durante 5, 8 ou 10 minutos, eu estou vivo. Portanto, eu morro no meu cérebro, o meu cérebro é que morre. Para eu morrer total, quem morre é o meu cérebro primeiro. Portanto, é no cérebro. Então é de cérebro que vamos tratar. E as más notícias são que, de facto, com a evolução, com o tempo é, nesta medida, um mestre indiscutível, com o tempo eu vou perdendo neurónios. Indiscutível. Vamos perdendo neurónios. E, portanto, se calhar, vai começar a notar-se. E se as pessoas têm um tipo de biografia, volto a falar, de álcool, drogas, etc., o número de neurónios que eles perdem por dia é milhares de milhões. Então chegam a perder as funcionalidades muito cedo. Aos 40 anos já não dizem coisa com coisa, já estão ali arrumados, já desenvolvem Alzheimer muito precocemente. Hoje sabe-se, por exemplo, fumar o haxixe faz desenvolver o Alzheimer muito mais precocemente, as doenças.
matam as células nervosas, pagam o preço com demências progressivas, precoces, etc. Bom, e perdem muitas capacidades. A boa notícia é que nós continuamos a fazer neurónios, não só durante a vida intrauterina, como depois do nascimento, como depois até à minha idade. Eu estar aqui agora a fazer este discurso para moer a paciência dos que me estão a ouvir, este discurso vai-me permitir que daqui até à meia-noite eu ganhe mais alguns neurónios novos. Na área responsável pela articulação entre a memória de longa duração e a emissão da fala. Portanto, eu falo daquilo que tenho memorizado, naturalmente, que é aquilo que eu sou capaz de evocar neste momento, e isto é um circuito próprio. Porquê? Porque se demonstrou também que, além de nós formarmos neurónios novos, nós criamos, nesses neurónios, mais prolongamentos axonais. Desses prolongamentos axonais criam um maior número de sinapses, e então a rede neuronal, que é até hoje a estrutura da qual emerge a atividade cerebral, não sabemos como, mas sabemos que emerge a atividade cerebral, que essa rede neuronal seja muito mais rica. Eu saio daqui com a minha rede neuronal, que associa a evocação de ideias ou de conceitos à elocução, à movimentação motora da laringe para eu poder falar. Esta rede melhora de cada vez que eu faço um discurso. E a vossa rede que me estão a ouvir também melhora, porque aqueles que me estão a ouvir estão a desenvolver a capacidade de ouvir e fazer a interpretação do que estão a ouvir. Isso é uma rede própria. Quanto mais nós ouvirmos, ou lermos, que é a mesma coisa, quanto mais nós ouvirmos e pensarmos sobre o que estamos a ouvir, maior é a nossa capacidade intelectual, maior é a nossa capacidade neuronal e, portanto, um melhor cérebro pensa melhor. Nós o que fazemos às percepções é avaliá-las em termos estéticos, éticos e depois racionais. A partir de certa altura nós avaliamos tudo o que nos acontece no mundo em termos estéticos, isto é bonito ou é feio, em termos éticos, será que isto é bom ou mau para mim, e depois em termos racionais. Será que isto está ligado ao meu projeto de vida? Será que tudo aquilo que foi aqui dito? Será que de facto é alguma coisa que me aproveita, que me faz ter bem-estar, viver bem comigo e com os outros e tal? Isto é o trabalho racional. Ora bom, o que acontece na evolução dos seres humanos é que eles começam por não ser nada, quando nascem, o cérebro não presta, não funciona, depois aí pelo ano e meio, 2 anos, já começa a conseguir que a gente se ponha em pé. É o cérebro que me segura em pé, não são os músculos. Quem me segura em pé é o cérebro. O cérebro já consegue segurar em pé, depois ali pelos 2 anos começa a dizer umas palavras que eu ouvi-o a repetir, e depois começa a falar e tal, cada vez está melhor, está sempre a evoluir e a melhorar. Bom, se nós não usarmos os nossos órgãos dos sentidos, nós ficamos com o cérebro atrofiado. E, à medida que os anos avançam, cada vez é mais difícil formar novas redes neuronais. E, portanto, a certa altura, o indivíduo fica mesmo num estado de grande carência mental e a sua funcionalidade é praticamente nula. Quem mantiver a atividade e a estimulação de tudo aquilo que é estar no mundo, conhecer o mundo, viver o mundo, e no mundo são os objetos intencionais, é os objetos da cultura simbólica exterior, ou são as outras pessoas, que são uma fonte permanente de crescimento neuronal. O relacionamento humano, um ser humano com outro ser humano, esta relação eu-tu, que os filósofos independentemente dos filósofos, os neurofisiologistas, os neurobiologistas mostram que eu, quando estou com o outro, eu sou capaz, eu e ele, melhoramos a nossa capacidade mental. E quando eu dou um abraço a uma pessoa, como sabem, libertam-se grandes quantidades de dopamina que fazem com que eu e o outro se sintamos felizes. É porque as pessoas se abraçam. Olá, amigo, dá grandes palmadas nas costas. Liberta a dopamina, naquele instante, naquele momento. O outro fica melhor e eu também fico. E, portanto, eu gosto de abraçar as pessoas. O que é que acontece ao longo da vida? É que nós vivemos esta vida emocional até aos 15, 16, 17, 18 anos. Agora, é até um bocado mais tarde, que eles nunca mais saem de casa, a senhora que o rapaz ainda vão mantendo esta vida emocional. Mas depois há uma altura que tem que ser dono de si próprios. E isso é o trabalho racional. Então a inteligência diz, é assim, toma decisões e vai viver 20, 30 anos ali com um tipo rigoroso, diretor de empresas, um médico, um engenheiro, capaz de sempre... Mas... esta capacidade é a primeira a perder, esta funcionalidade do córtex frontal e frontoparietal é a primeira a começar a ficar um pouco mais fraca. E então a força do cérebro executivo, a força do cérebro decisor sobre as emoções atenua-se. E então o idoso, a partir dos 65, 70, 75, 80 por aí fora, é cada vez mais emocional e menos racional. Há este
primeiro começa por ser emocional a criança e depois o exercício da razão, o exercício da inteligência reflexiva toma conta da pessoa, mas depois nos últimos anos da vida, os últimos 70, 80, 90, ele volta a ser criança, volta a decidir e a tomar decisões a partir da sua vida emocional, a partir da sua leitura emocional do mundo, incluindo os outros, naturalmente, e volta a ser muito melhor. É por isso que eu digo que o cérebro humano melhora com a idade. Pelo menos o meu melhorou. Muito obrigado.